Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Tema da aula de hoje, como abandonar a preguiça e virar uma máquina de produtividade. Pessoal aqui do Instagram, seja muito bem-vindo. Aqui eu vou dar atenção direto para o pessoal do YouTube. Bora para o conteúdo. Você sabia que preguiça não é simplesmente uma falta de motivação? Ou simplesmente não é o motivo da sua preguiça, não é falta de motivação? Vocês sabiam disso? É a primeira coisa que a gente precisa desmistificar nessa aula de hoje. Preguiça, na verdade, é um sintoma da sua falta de clareza e de estrutura, de um método com uma estratégia correta para executar aquilo que é importante dentro da sua rotina. Se você sente que está preso num ciclo de procrastinação e sempre deixa as coisas importantes para depois, você não está sozinho. Porque, pessoal, não se engane. Procrastinação é não fazer aquilo que é importante. Em algum nível, todo mundo procrastina. Agora, você pode procrastinar naquilo que não é o importante do seu dia. Igual eu, todo mundo procrastina em coisas, só que você vai aprender o que é importante e vai parar de procrastinar naquilo que é importante. Isso muda a sua vida. Tarefas de ocupação, ok, você demora um dia, dois para fazer. Agora, tarefas de produção que mexem o ponteiro do seu negócio, que vão te levar para o resultado que você almeja, você aprende comigo a não procrastinar mais. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Já se inscreve no canal, já deixa um like. O like é muito importante para o meu trabalho. Fica comigo até o final. Nós vamos bater um papo poderoso sobre isso. Sabe aquela sensação de estar sempre adiando as tarefas? Como se tivesse algo invisível que te impedisse de começar? É exatamente isso que acontece. Toda vez que você vai começar aquela tarefa que você precisa fazer, mas que é aquela tarefa que vai te trazer um desconforto, vem aquela sensação de algo invisível querendo te tirar daquilo e te levar para a recompensa imediata. E eu vou explicar para vocês exatamente como que a neurociência explica o que acontece no nosso cérebro. A boa notícia é que isso tem uma explicação científica. E eu vou te mostrar agora como parar de procrastinar nessas tarefas importantes. As outras tarefas de ocupação, você vai continuar procrastinando. Porque a vida é assim. Procrastinação não tem uma vacina que você toma que você vai ficar livre dela. Mas tem tratamento. Tem um remédio controlado que você tem que tomar todo dia. E ele vai te livrar de procrastinar naquilo que é importante. Só isso já resolve a sua vida. Se você aprender a parar de procrastinar no que é importante, primeiro você vai aprender o que é o importante. Tem gente que não tem clareza nem do que é o importante. Depois você vai aprender a parar de procrastinar naquilo que é importante. Isso aí já resolve a sua vida. Tarefa de ocupação, ok, você dá uma procrastinada aqui, outra ali. A vida é assim, correto? A gente tem que aprender a não procrastinar naquilo que é importante. Correto? Então, se você quer aprender, pessoal que está aqui chegando no Instagram, se você quer aprender a ser mais produtivo, sem viver debaixo de uma pressão, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago estratégias simples e eficazes para você aumentar a sua produtividade e realizar seus objetivos sem ter uma rotina que te pressiona, sem ter fardo. Pessoal, ninguém aguenta fardo por muito tempo. Se você tem uma rotina muito pesada, com muito fardo, uma hora você sucumbe. Você vai ter um burnout, você desiste, você não aguenta por muito tempo. Então essa é a minha especialidade. Um passo a passo simples para você executar. Eu te entrego tudo mastigado no seu passo a passo para você aprender a executar. Correto? Então se você quer aprender comigo a ter um passo a passo, a ter uma rotina que te leve para o seu objetivo sem fardo, clica no link que está aí aqui para o pessoal do YouTube, clica no link que está na descrição do vídeo e vem fazer parte do nosso Produtividade na Prática, que é o meu treinamento, onde eu ensino tudo isso. Clica lá e veja tudo que você vai aprender. Se fizer sentido para você, vai ser um prazer ser seu mentor. Para o pessoal do Instagram, está no link da bio. Então, bora para o conteúdo, pessoal. Primeiro, a gente precisa entender a raiz do problema. Preguiça não é simplesmente falta de motivação. É um mecanismo de defesa do cérebro que tenta te proteger de desconforto ou da incerteza de algo novo. Vou repetir essa frase para vocês.
Preguiça não é necessariamente falta de motivação. É um mecanismo de defesa do nosso cérebro que vai sempre tentar te proteger do desconforto ou da incerteza de algo novo. Correto? Guardem isso. Vocês precisam entender que é assim que funciona. Hoje eu vou ensinar como a gente desenvolver uma técnica que vai te fazer virar uma máquina de produtividade dentro de você, com técnicas simples, pra você aplicar no seu dia a dia. Como eu já falei, essa é a minha especialidade, simplificar o processo para que vocês consigam aplicar. Se vocês não conseguirem aplicar, não adianta nada eu trazer um conteúdo aqui denso, cheio de artigos científicos, cheio de coisas. Se você não conseguir aplicar, nada resolve. Quem não consegue pôr em prática não tem resultado, simples assim. Por isso que todas as aulas aqui no canal, todas as aulas nos meus treinamentos, é um micro conteúdo direto ao ponto e uma tarefinha prática no final da aula. O importante não é nem a tarefa, vocês sabiam disso? O importante é você se habituar a entrar em ação exatamente após assistir o conteúdo. Porque isso muda tudo na sua vida. Porque a gente só aprende quando a gente faz. Se você se habitua, tudo que você aprender na parte teórica, você entrar em ação, realmente você está aprendendo e está executando. E se você está executando, você está tendo resultado. E cada vez você entra no ciclo da transformação, que vai repetindo, entra na constância até virar um hábito. Quando você faz aquilo sem pensar, sem muito esforço, no piloto automático, é que você aprendeu a fazer, é que virou um hábito. Então tem que entrar na constância. A constância é a mãe do resultado. Positivo, pessoal? Então bora para o conteúdo aqui de novo. O que causa a preguiça? A preguiça não surge porque você não é capaz. É porque o seu cérebro, ele percebe tarefas como uma ameaça ao esforço mental, pessoal. Uma ameaça de esforço mental. Então o cérebro é preguiçoso e quer sempre te proteger. Ele prefere buscar tarefas de recompensa imediata, como olhar para o celular, fazer qualquer coisa que não exija muito esforço. Positivo? Eu entendo que todo mundo é assim. Quando a gente começa a focar numa tarefa, o cérebro já busca alguma coisa que alivia aquele esforço, que ele não quer gastar energia com aquilo. O cérebro quer te proteger. E se a tarefa toca nas suas crenças limitantes, nas suas sombras, aí o cérebro corre dela. Por exemplo, se você tem necessidade de aprovação e tem vergonha de falar em público, porque lá atrás na sua vida você já sofreu já foi ridicularizado em alguma circunstância que você falou em público, cérebro quer te proteger de passar por aquela situação de novo. Então, meu amigo, ele vai correr de tudo que for que você tem que colocar a cara. Seja aqui na internet, seja falar para algumas pessoas, seja falar na sala de aula que seja. E você já vai começar a ficar ansioso se você tiver que fazer essa tarefa. Porque o cérebro, ele vai sempre em direção ao prazer imediato. E por isso que a gente procrastina. Evitamos o desconforto do novo, evitamos o desconforto do esforço e do medo de falhar. Porque medo da crítica, medo de falhar, afasta o cérebro de fazer qualquer coisa que te leve nessa direção. Positivo? Agora vamos para um ponto da aula muito importante. Quebrando o ciclo da preguiça e conquistando o seu cérebro. Trazendo um cérebro que só quer recompensa imediata para o seu lado. Esse é o ponto crucial da aula, pessoal. Entendam o que eu vou falar aqui agora. O início é sempre o mais difícil, porque você tem que acostumar o seu cérebro com aquilo. Agora, eu vou deixar esse passo a passo aqui muito bem definido para que vocês consigam aplicar. Fica aí que vocês vão entender o que funciona. E se você colocar em prática, a sua vida muda. Porque é isso aqui que fez eu sair de ser um procrastinador crônico para hoje estar aqui do outro lado do balcão, ensinando produtividade e desenvolvimento humano, já com dezenas de milhares de seguidores aqui em todas as redes. A chave para começar, pessoal, é o primeiro passo. O cérebro é relutante, mas assim que você começa, ele diminui a resistência e a produtividade começa. Correto? Então, o que eu ensino para todos os alunos para começar? Porque a maioria
das vezes que você procrastina é porque você fica negociando com a sua mente. Faço agora, faço depois, faço isso agora, faço aquilo depois. E se você está negociando com o cérebro, vai perder. Então, qual que é a técnica matadora? Lei dos 5 segundos. Por quê? O que é a lei dos 5 segundos? Conte regressivamente 5, 4, 3, 2, 1. A neurociência explica. Quando você interrompe a negociação, faço agora, eu faço depois, e começa a contar decrescivamente, aí que está a mágica. Não é mágica, é ciência, mas muita gente acha que é mágica, porque não entende. Quando você começa a contar decresivamente, o cérebro entende que a ação já começou. E ele para de negociar. E aí você entra na tarefa. E quando você entra, você começa a fluir. Muitas ideias vêm, muitas coisas acontecem. Eu vou te dar só um exemplo. Eu tinha um aluno que estava procrastinando durante 6 meses a fazer a pós-graduação. Falei com ele, amigo, fazer pós-graduação é uma tarefa que o seu cérebro corre, é um negócio incerto, é um negócio novo, é um negócio que vai exigir muito esforço. Coloca lá na sua lista de tarefas. Fazer a matrícula. Escolher a escola. Ele olhou para minha cara, me ligou 2 dias depois. Acabou o problema, Mário. Eu escolhi a escola e fiz a matrícula, agora é só ir à aula. Pronto. Entendeu? Você tem que fazer o certo ficar fácil, o errado ficar difícil. Você tem que facilitar as coisas para o seu cérebro. Você tem que quebrar tarefas complexas em microtarefas. E essa é o segundo ponto para você começar a quebrar o ciclo da preguiça. Eu já me antecipei. O primeiro é a lei dos 5 segundos. O segundo ponto é esse. Quebrar tarefas complexas e trabalhosas em pequenas fatias. Vou repetir o exemplo. Ao invés de você colocar na sua lista lá, fazer uma pós-graduação, o cérebro olha para aquilo ali e fala, nossa, você está doido, eu vou correr disso aqui. E procrastina tempos. Ele estava procrastinando isso há 6 meses. Na hora que eu falei para ele, amigo, coloca na sua lista, escolher a escola, depois fazer a matrícula. Pronto. Ele resolveu o problema. Então o segundo ponto é esse, quebre as tarefas grandes em ações mínimas. Correto? Agora, nós vamos criar um sistema de produtividade sem pressão para se aplicar. Todos os meus alunos aprenderam a descobrir o que é o mais importante do dia. A gente faz a nossa lista de tarefas no dia anterior, para poder acordar e não estar perdido. Então, a nossa página diária de superprodutividade, a gente faz ela no dia anterior. E ela começa assim, ó. Todos os alunos se perguntam, o que é mais importante que eu tenho que realizar amanhã? Qual o objetivo mais importante que eu tenho que alcançar amanhã que vai me trazer mais resultado? Se faz essa pergunta. Na hora que ele se faz essa pergunta, ele vai pegar 3 tarefas que levam diretamente para esse objetivo. Pronto, você já começou a sua lista de tarefas. Você tem um plano claro. Na hora que você acorda no dia seguinte, seja no escritório ou no seu home office, onde você trabalhar, você já tem as tarefas que vão te levar para o seu objetivo. Isso te dá clareza. Isso te coloca dentro do ciclo do seu importante. Isso vai te trazer resultado. Correto? Então você já começa por aí. Coloca as 3 tarefas mais importantes que vão te levar para o objetivo daquele dia. Agora para a execução. Na hora de executar essas tarefas, pessoal, você precisa ter um ambiente favorável. A concentração, ela vai se distrair com qualquer coisa. Então, o primeiro ponto para poder ter foco naquilo que você vai fazer, você ter uma rotina que te leve para o seu objetivo, ok? Primeiro ponto, desative as notificações do seu celular enquanto você estiver fazendo a atividade. Você precisa ter foco exclusivo naquela tarefa. Não dá para você ficar vendo notificação, qualquer luz, qualquer vibração que tiver no seu celular vai tirar você do foco e vai colocar o foco no celular. Segundo ponto, não existe multitarefas. Multitarefas é um mito. Você simplesmente está focando e desfocando em diversas tarefas em fração de segundo, o que diminui sua produtividade em 40%.
E terceiro, defina blocos de tempo para o seu foco e concentração. Eu uso a lei de Pomodoro, 25 minutos de foco exclusivo em uma tarefa só, sem distração, por 5 minutos de descanso. Correto, pessoal? Isso muda a sua rotina, isso muda a sua produtividade e dá um bico na preguiça. Entendido? Fazendo a nossa produtividade parte da sua identidade, ok? Por que que a gente precisa entender isso? A gente precisa fazer, primeiro a gente precisa entender o motivo da procrastinação. Muitas vezes é falta de clareza. E quando você não tem clareza, você não tem um motivo poderoso para executar. Isso aqui muda tudo, tá, pessoal? A gente precisa aprender a ter um motivo poderoso que seja maior do que a recompensa imediata de ficar no celular, de ficar na televisão, no videogame, no Netflix, no grupo de WhatsApp, blá, 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 tanto faz qual recompensa imediata que seja. A gente precisa ter um pra quê poderoso. Quando você entende a segunda camada do seu desejo, você não procrastina mais nas coisas importantes. Está lembrado do começo do vídeo que eu falei? Você vai procrastinar nas suas tarefas de ocupação, mas você não vai procrastinar nas suas tarefas de produção, que te leva para o seu objetivo. Porque se ocupar não é produzir. Quem aí conhece um monte de gente que passa o dia inteiro ocupado, faz 200 tarefas, chega no fim do dia esgotado, mas não tem resultado. Por quê? Porque ele não tem clareza qual que é o objetivo dele. Ele faz 200 tarefas de ocupação e nenhuma tarefa dessa não traz o resultado, não leva para o objetivo. Às vezes ele nem sabe qual que é o objetivo. Então esse é o chamado procrastinador ativo. Aquele que faz 200 coisas, mas não tem resultado. Talvez você se encaixe nesse, que é diferente do procrastinador tradicional, que troca só por recompensa imediata. Procrastinador ativo está cheio de tarefa de ocupação. Então o que a gente precisa entender aqui? Vamos entender qual é o seu pra quê. Você precisa descobrir qual é a segunda camada do seu desejo. Por exemplo, comigo, o meu pra quê mais poderoso que eu tenho é ser o orgulho e o exemplo dos meus filhos. Então, amigo, naquilo que é importante, que é a educação deles, deixar um legado para eles, mostrar que o pai deles consegue fazer e tem uma vida produtiva, uma vida abundante, uma vida próspera, para eu ser o exemplo para eles, naquilo que eu sou, que eu preciso fazer de mais importante, eu não procrastino mais, porque o meu desejo de ser o exemplo e o orgulho dos meus 2 filhos é a coisa mais importante para mim. Então, naquilo que é importante, eu não procrastino mais, porque eu descobri a segunda camada do meu desejo, o meu desejo poderoso, que é ser o orgulho dos meus filhos. Agora, eu estou procrastinando aqui, o quintal lá atrás, tem 2 semanas que precisa cortar a grama e eu não cortei. Agora, isso não é importante para mim, não é importante para o meu trabalho, não é importante para ser o orgulho dos meus filhos. A grama está grande, então uma hora eu vou lá e vou cortar. Isso não me incomoda. Agora, a produtividade é essa. Você não procrastinar naquilo que é importante. Correto? E é isso, pessoal. A gente precisa aprender a não procrastinar naquilo que é importante. Isso aqui muda tudo, porque procrastinação por si só ela sempre vai existir. Agora, se você aprende a diferenciar e não procrastinar naquilo que é importante e procrastinar nas tarefas de ocupação, ok, a grama fica lá grande mais uma semana, não muda a minha vida. E é isso. Agora, naquilo que é importante, muda. Então, se isso aí fez sentido para você, você quer aprender, descobrir o seu importante, descobrir a sua segunda camada do seu desejo, descobrir o seu motivo poderoso, ter clareza de para onde você está indo, clica no link que está na descrição aí. Deixa eu ser o seu mentor, porque eu sou você ontem. Eu já tive aí do seu lado, vocês aqui no Instagram, eu já tive aí. Eu já fui o maior procrastinador crônico há 15 anos atrás. Só que depois disso eu fiquei fascinado pela produtividade, que ela transformou a minha vida completamente. Eu mudei minha autoconfiança, eu mudei minha autoestima, eu me transformei como pessoa, eu fiquei livre dos meus vícios, dos meus maus hábitos. Eu tornei outra pessoa através da produtividade. Isso fascinou a minha vida de uma maneira que eu falei, gente, eu preciso ensinar. O que mudou a minha vida sensivelmente
para outras pessoas. E aí isso virou meu propósito e hoje em dia eu estou aqui. Então você clica aí, para quem está no YouTube, está no link da descrição. Vem ser meu mentor, deixa eu ser o seu mentor, que eu vou te ensinar tudo que eu aprendi, que mudou, que transformou a minha vida. Clica lá e vê o que você vai aprender, e vê se faz sentido para você, e vem fazer parte do nosso ambiente de prosperidade, um ambiente de crescimento, um ambiente que vai te levar para aquilo que é importante para a sua vida. Para o pessoal do Instagram, está no link da bio. Ok, pessoal? Então agora vamos para a tarefa da aula. Conforme eu disse no começo do vídeo, todos os meus conteúdos têm a parte teórica e tem a tarefa da aula, senão você não aprende. E o mais importante não é a tarefa. O mais importante é você se habituar a entrar em ação toda vez que assistir um conteúdo. Porque isso muda a sua vida. A gente precisa da parte teórica e da parte prática. Se você só assistir o conteúdo aqui, ó, e desligar o Instagram, em meia hora você esqueceu do conteúdo, não, você esqueceu até de mim. Você vai entrar na rolagem infinita aí, você vai em outros conteúdos de outro, você esqueceu, não adiantou nada, só aumentou sua obesidade mental, porque se você coloca conteúdo para dentro e não faz nada com ele, você só vira um obeso mental, você não tem resultado nenhum. Correto? Então, ó, tarefa da aula, o desafio da primeira ação. E é o que muda tudo. A procrastinação, a pior parte da procrastinação é começar. Depois que você começou, você mesmo vê, começa a vir muitas ideias, as coisas começam a fluir. Se você falar que você vai escrever um livro, você não escreve. Se você falar que você vai escrever o primeiro parágrafo, o cérebro está junto, você escreve. Correto? Então pronto, pessoal, coloca aí na sua lista qual é a tarefa mais importante do dia, que vai me trazer mais resultado do meu dia de amanhã. Pode ser da sua vida profissional ou pessoal, tá? Isso aí tanto faz. A maioria das pessoas coloca na vida profissional, que é o que vai trazer o dinheiro, que é o que vai mudar o resultado, que é o que vai mexer o ponteiro da sua vida. Qual é a tarefa mais importante que você vai precisar resolver amanhã, tá? Vamos imaginar que você vai colocar ela para amanhã, coisa que vai te trazer mais resultado no dia de amanhã. Pronto. Descobriu a tarefa? Descobriu o objetivo, perdão. O objetivo é esse, prestem bem atenção. Você vai quebrar esse objetivo em 3 tarefas. 3 tarefas mais importantes para você alcançar aquele objetivo. Por exemplo, seu objetivo é conseguir 5 novos clientes. Quais são as 3 ações mais importantes para eu conseguir 5 novos clientes? Eu vou mandar 50 e-mails, eu vou fazer 100 ligações, eu vou mandar 200 WhatsApp. É contigo. O importante é isso, ok? Próximo ponto, use a regra dos 5 segundos. Não negocie com a sua mente. Começo agora ou começo depois? Faço agora ou faço aquilo ali depois? Ou faço isso primeiro e depois eu faço o que tem que fazer? Se você ficar negociando, você vai perder e o cérebro vai te levar para a recompensa imediata, igual acontece todos os dias com todo mundo. E até eu, que já sei disso, ensino para os outros. Se eu ficar negociando, o seu cérebro vai criar plausibilidade para te tirar daquilo que você tem que fazer. É muito louco. O cérebro é muito louco. Ele vai ficar criando plausibilidade, vai ficar criando desculpas, que você vai acreditar nas desculpas para você sair daquilo ali e deixar de fazer o que tem que ser feito. Então, interrompa a negociação com o cérebro usando a regra dos 5 segundos. Como eu falei durante o vídeo, quando você interrompe a negociação e começa a contar 5, 4, 3, 2, 1, o cérebro entende que a negociação já terminou e que a atividade já começou. Na hora que você chega no 1, você já começa. Ok? Ponto mais importante agora, que você vai trocar, o cérebro é preguiçoso e adora recompensa. Você vai trocar com o seu cérebro a recompensa imediata que você daria para ele antes de começar a tarefa por algo que ele goste depois que ele fizer. E aí que você vai aprender a gerar para o seu cérebro a dopamina da maneira correta. Porque quando você entrega a recompensa imediata antes da ação, você entrega a dopamina barata, a dopamina da recompensa imediata. E cérebro é preguiçoso, é igual um animal saciado. Se você entregar a dopamina para ele antes da hora, ele deita e dorme. Agora,
Se ele souber que depois de terminar a tarefa, ele vai receber a recompensa que ele gosta, querido, ele está junto até o final da tarefa. Porque ele só vai receber se ele executar a tarefa até o final. É igual um animal caçando. Ele vai caçar o dia inteiro se ele souber que no final do dia ele vai comer. Tá entendido? Agora, se ele comer de manhã, acabou. Ele deita lá e dorme, acabou o dia. Então não dê recompensa imediata para o seu cérebro antes de executar o que tem que ser feito. Agora, se você acostumar o seu cérebro, se você criar esse padrão de recompensa após o esforço, filho, resolvido o seu problema, você vai deixar de ser um procrastinador naquilo que importa. Você pode até procrastinar no que não é importante. E a vida é assim. Agora, naquilo que importa, naquilo que mexe o ponteiro, naquilo que é a segunda camada do seu desejo, querido, você não procrastina mais. Isso muda a sua vida. Positivo? Vejo vocês lá dentro do treinamento que está na descrição na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Para quem é do Instagram, está no link da bio. E vejo vocês no próximo vídeo. Fui!